Olá você, melhor do Brasil! Estamos aqui agora ao vivo, trazendo mais uma entrevista nessas eleições 2024 e hoje nós vamos conversar com o prefeito reeleito da cidade de Barro Alto, ele que foi reeleito com quase 60% dos votos ali daquela cidade, o professor Álvaro. Professor Álvaro, bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Meganésia. Bom dia, muito obrigado aí a vocês da TV Meganésia por essa oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre Barro Alto. E aí, professor, como que foi a campanha? Como que o senhor recebeu aí essa vitória, né? Até bastante expressiva. Hoje a vitória da minha eleição é a vitória do povo de Barro Alto, né? Ela é fruto, é resultado de um trabalho sério, consistente, honesto, comprometido e voltado para a nossa comunidade que foi feito durante o mandato todo e que com certeza isso refletiu então no posicionamento dos barroaltenses, acreditando sempre que o trabalho feito veio de acordo com os anseios da comunidade. E isso fez com que os barroaltenses quisessem mais uma vez a continuidade de um trabalho bastante promissor no nosso município. O senhor conseguiu a reeleição com 58,03% dos votos, ou seja, 5.042 votos. É, O senhor acredita que com essa votação expressiva nessa reeleição que o senhor teve, por exemplo, porque, por exemplo, aqui em Goianésia nós tivemos o caso do atual prefeito não conseguir a reeleição e ser derrotado até por uma quantidade expressiva, né? Uma quantidade histórica. No seu caso, lá em Barro Alto, o senhor conseguiu essa reeleição com uma votação de quase 60% dos votos. Como que o senhor vê essa sua reeleição com essa votação tão expressiva assim? Olha, a eleição em Barro Alto, nós estava dentro daquilo que a gente previa desde o início da campanha, numa variação entre 58% e 60% até 62% dos votos da comunidade de Barro Alto. Os 5.042 votos que nós obtivemos representa aquilo que a sociedade queria, mas acima de tudo é uma das maiores votações que já teve em Barro Alto e a maior diferença que houve também entre dois candidatos. Assim, hoje nós temos aí 1.476 votos, a diferença para o segundo colocado. Isso mostra que a sociedade de Barro Alto mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e de fazer uma política diferente, deixando de lado aquela política tradicional, deixando de lado aquela política que era baseada em mentiras, baseada em fatos que em nada contribuía para o nosso município. A gente sabe disso até pelos fatos a própria maneira de conduzir as eleições por parte deles. Assim, durante toda a minha trajetória como gestor em Barro Alto, eu não tive a oportunidade em 2020 de fazer maioria na Câmara. E como existia um grupo dominante no município de Barro Alto que sempre se mantinha no poder, esse grupo, com a minha chegada à prefeitura, eles migraram para a Câmara e, consequentemente, trabalharam durante o mandato todo com o objetivo de diminuir o governo de Barro Alto, ou seja, de atrapalhar o governo de Barro Alto a trabalhar. Mas mesmo assim, a gente teve uma gestão bastante consistente de uma gestão de resultados, que resultou em 62 obras nesse período, pagamento de mais de 13 milhões de 500 mil reais de dívida da gestão passada e também a reestruturação de toda a infraestrutura de Barro Alto, com máquinas, equipamentos, enfim, nós preparamos Barro Alto e hoje a gente vê que o cidadão barroaltense está satisfeito com o trabalho que foi feito para eles. Agora, nessa continuação do seu trabalho na cidade de Barro Alto, o que a comunidade barroaltense pode esperar dessa nova gestão sua? Olha, como eu disse, nós trabalhamos durante os primeiros 4 anos com o objetivo de reestruturar, recuperar a credibilidade, a confiança do governo de Barro Alto, não só em Barro Alto, mas também
em toda a região do Vale do São Patrício, do estado de Goiás, e isso foi feito com muita propriedade. Então, Barro Alto hoje já é uma cidade que se destaca na educação, destaca na segurança, na saúde, e a sua infraestrutura, basicamente, ela foi recuperada quase que 100%. Além da recuperação dessa infraestrutura, o nosso próximo passo que o cidadão barroaltense pode esperar é um trabalho de continuidade daquilo que nós fizemos. Um trabalho sério, transparente, com honestidade, com competência, com planejamento, para a gente construir a Barro Alto que todos nós queremos. Eu costumo dizer que hoje a gente faz em Barro Alto aquilo que a gente esperou a vida inteira que os outros fizessem e que eles não fizeram, e que agora a gente tem a oportunidade, pega a caneta e faz. Mas o grande desafio de Barro Alto hoje, o grande gancho de Barro Alto para uma gestão futura, é, acima de tudo, dar a sequência no trabalho e resolver o problema da moradia no nosso município. Para isso, o governo de Barro Alto, durante esse primeiro mandato, tem toda uma preparação, a estrutura montada para atender aí a população de Barro Alto com mais de 700 imóveis. Diga-se de passagem, é o maior projeto habitacional da história de Barro Alto. Com certeza, isso vai resultar que a gente vai ter que investir muito em moradia, já que nós temos um maior loteamento com 656 lotes do poder público, mais 60 lotes no galpão, 44 casas prontas para serem entregues, e agora a gente já conseguiu uma parceria com o governo do estado para mais 200 moradias e, acima de tudo, colocar isso em prática e entregar para o cidadão barroaltense para que ele possa sair do aluguel. Diga-se de passagem que o aluguel em Barro Alto é caro e o cidadão barroaltense está tendo a metade da sua renda familiar comprometida com água, luz, aluguel e internet. Então, o governo de Barro Alto é sensível, reconhece essa necessidade e com certeza vai estar trabalhando de forma bastante acirrada para que resolver mais uma vez o problema em Barro Alto. Lógico que existem outros pontos também que a gente vai dar sequência na melhoria da cidade, tornar a cidade mais atrativa, buscar incentivar o turismo, enfim, Barro Alto hoje está preparada para crescer e desenvolver. Esse seu primeiro mandato, como você falou, e você teve a Câmara contra, né? E quando o executivo tem o legislativo, digamos assim, oposicionista, não vou falar contra, mas oposicionista, fica um pouco mais difícil de trabalhar, de aprovar a ação dos projetos. Mas agora, nesse segundo mandato, a partir de janeiro, você já conseguiu a maioria dos nove vereadores, você conseguiu seis. É sinal de que você, de fato, fez um excelente trabalho e de que agora esse segundo mandato poderá ser ainda melhor para a população de Barro Alto. Olha, a gente, para fazer um entendimento aqui direitinho para as pessoas entenderem, em 2020 eu fui eleito prefeito de Barro Alto no momento em que eu não estava dentro dos meus planos de me tornar prefeito. Na verdade, há uns 30 anos atrás eu havia sido vereador e tudo, mas eu havia abandonado o cenário político, havia me afastado totalmente. E com o pedido da sociedade para a gente retornar, eu retornei, então assim, a gente não conseguiu fazer maioria. Mas o que é mais importante de ressaltar nisso aqui é que se juntaram os poderosos da cidade na época, em 2020, juntaram os poderosos para competir com uma pessoa vindo do povo, oriundo, até falava que como é que não iam ganhar a eleição de um homem que andava de bicicleta, mas eu andava era de moto, né? E eles nunca aceitaram o resultado das urnas. Então, aquele grupo dominante que estava na prefeitura, com a minha chegada, eles migraram para a Câmara e começou a fazer um trabalho de uma oposição que eu considero uma oposição que, de certa forma, as ações que eles fizeram em nada contribuiu para o desenvolvimento de Barroca. Eu passei 4 anos trabalhando, basicamente, com Deus na frente e 3 vereadores. E a gente conseguiu mudar, transformar a realidade de Barro Alto. Tanto é
que essa perseguição começou no meu primeiro mês de mandato. Eu não tinha um mês de mandato, a oposição, liderada pelos ex-prefeitos, tentaram me tirar da prefeitura com menos de um mês de mandato. E a gente veio trabalhando com Deus na frente, um trabalho sério. Nos últimos meses, de abril para cá, intensificaram-se essa perseguição política e me processaram. Eu tenho uma base bastante significativa de processos que eles tentavam me acusar de todas as formas. Mas como Inclusive, eu não eles tinha. até tentaram fazer o seu impeachment, né? Exatamente, tentaram fazer meu impeachment, tentaram me tornar inelegível, tentaram de todas as formas tirar um governo legítimo, não aceitavam, né? Mas como a gente fez um trabalho muito bom e fez um trabalho honesto, de tudo aquilo que nos acusou, quando chegava na hora da justiça, caía por baixo, pelo chão. Por quê? Porque não tinha nenhum fundamento que eles falavam. Era mera, assim, aquela vontade, aquela ganância, aquela ambição de retornar ao poder e a inveja. Eu considero que eles ficavam com muita inveja, porque tinha inveja que eles apostavam que eu não ia dar conta de administrar Barroca. E nesse ponto eles perderam. Porque o que eles não fizeram em 20 anos, eu fiz em 3. E com isso ficou mais acirrado e o desejo contínuo deles de voltar à prefeitura fez isso. Mas a sociedade de Barro Alto percebeu claramente o jogo que estava acontecendo, as manobras políticas que fizeram com o objetivo de me tornar um cidadão inelegível, de me tornar sem credibilidade, de ser impeachmentado e tudo mais, mas isso não aconteceu. E aí o que que acontece? Com esse processo, a sociedade abriu o olho. Tanto é que a Câmara Municipal de Barro Alto teve uma renovação. Então, assim, nós não fizemos 7 vereadores porque faltou pouca coisa. O último deles lá foi eleito na melhor média, na maior média, melhor dizendo. Então, hoje, vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar, porque com 6 vereadores, e principalmente com vereadores comprometidos com a comunidade de Barrote, com o projeto que nós temos para Barrote, eu não tenho dúvidas de que nós vamos, assim, fazer um trabalho de excelência no nosso município, melhor do que o que nós fizemos, porque eu vou ter tranquilidade para poder trabalhar. E assim, como eu disse, a sociedade cobra, né? A sociedade cobra aquelas pessoas. Então, aqueles políticos, principalmente na Câmara, que ficou de um lado, ficou do outro, todos eles perderam as eleições, porque o povo enxergou que eles não estavam comprometidos com o projeto de um Barroto melhor, com o projeto de um Barroto levado a sério. E isso, hoje, graças a Deus, nós estamos com 6 vereadores. A gente está conversando com eles no sentido de encaixarem nesse projeto que a gente tem para a cidade de Barro Alto. Eu lembro que agora, mais para a reta final, né? é, é, vocês passaram ali por momentos tensos, né, na Câmara, que inclusive com em Barro Alto é diferente daqui de Goianésia, como lá o povo participa da Câmara, tem voz ativa, fala, né? Aqui em Goianésia a Câmara é muito grande, o plenário muito grande, mas só enche quando tem festividades, né? E lá, de fato, eu participei de algumas sessões lá, e de fato o povo lá participa e tem voz e pode falar durante a sessão, né? Tem um momento das pessoas falarem. E em um desses momentos acabou que a Câmara encheu demais, né? Tanto de um lado, tanto de outro, e teve que até que ter polícia para poder controlar o ânimo lá dos mais exaltados. Na verdade, o que, que esse fato que você acaba de relatar aqui é um retrato daquilo que estava acontecendo em Barro Alto. Como eu disse, a Câmara, liderada por uns vereadores com vários mandatos, cheio de mazelas, de corrupção, de manobras políticas, conseguiram dominar a Câmara, juntamente com os ex-prefeitos, que mais fazia da Câmara um comitê eleitoral do que propriamente uma Câmara como um dos poderes do município. E a sociedade percebeu isso.
E o povo começou a cobrar do legislativo um desempenho igual ao do executivo. O executivo estava caminhando, estava trabalhando, estava tentando puxar, e a Câmara estava tentando atrapalhar. E a sociedade disse: mas se fizer isso, vai ser ruim para a gente. E eles começaram a participar. Começaram a participar e a cobrar dos vereadores, porque as manobras eram tão feias, tão horrorosas para me tirar do poder, que a sociedade comum, o cidadão comum percebeu. Mas por que tirar ele? Olha, vê, chegaram a pegar um balanço geral meu de 2022, aprovado pelo Tribunal de Contas por unanimidade, sem nenhuma ressalva, e rejeitaram tentando me tornar inelegível. E a sociedade conseguiu enxergar isso. Quando a sociedade enxergou, eles começaram a cobrar deles. Eles sentiram as dores, como assim? Vocês estão atrapalhando o município? A gente vota para vocês legislar, para vocês ajudar a cidade a crescer e vocês estão atrapalhando, né? E aí eles começaram a participar e ter voz e vez, e chegou até encheram a Câmara e até a rua de frente à Câmara ficou toda lotada. E os vereadores que mais atenderam, não os anseios da comunidade, mas atenderam os anseios daquele grupo político que queria voltar ao poder, foram bastante cobrados. Diga-se de passagem que dos 6 que fizeram isso, somente 2 foram reeleitos. Então isso significa que o povo de Barro Alto hoje tem uma nova consciência política. E isso é muito importante. Porque até 2020 só se falava em Barro Alto, que seria prefeito em Barro Alto se tivesse muito dinheiro. E em 2020 nós quebramos esse protocolo. Nós quebramos esse paradigma. Em 2020, um professor aposentado, que não tinha nos seus projetos ser prefeito de Barro Alto, ganhou a eleição a custo quase que de um vereador da oposição. Isso mostra que o nosso compromisso era com a comunidade. E nós fizemos isso mostrando uma gestão de resultados. E isso fez com que a sociedade agora entendesse que aquelas manobras e aqueles altos custos de campanha era só para grupos de pessoas poderosas, abastadas, para se manter no poder. E que depois não tinha compromisso com a cidade. Que se eles tivessem tido compromisso, Barro Alto hoje não teria 12 mil habitantes, ele teria de 20 a 30 mil habitantes. Então, dessa forma, a sociedade abriu os olhos e começou a cobrar, como você mesmo disse, vocês participaram e viram isso de perto, o povo de Barro Alto cobrando. Eles não foram para a porta da prefeitura, eles foram para a porta da Câmara. Por que eles não foram para a porta da prefeitura? Porque a prefeitura estava fazendo o trabalho dela, estava fazendo o papel dela com a sociedade, enquanto a Câmara estava atrapalhando o executivo a fazer. E a sociedade entendeu e hoje eles cobraram e cobraram muito do cidadão que exercia cargo público e, consequentemente, hoje, graças a Deus, nós fizemos uma eleição com a maior diferença da história de Barro Alto e uma eleição pesada por esses acerramentos políticos de a ganância, a ambição de um grupo querendo voltar para o poder e os 5.042 eleitores barroaltenses disseram não àquele processo antigo, não ao retrocesso e sim à continuidade de um trabalho sério. Muito bem. E o que você tem de planejamento aí para, por exemplo, Souzalândia, né? Que é uma, digamos assim, que é que faz parte do município de Barro Alto e tem se tornado grande, né? A população também tem aumentado bastante. Souzalândia, a gente sempre teve um carinho muito especial por Souzalândia, né? Em todos os sentidos. As primeiras ações do nosso governo em Souzalândia, de grande porte, foram todas em Souzalândia. Primeiro asfalto, primeiro distrito que foi 100% asfaltado, primeira iluminação de LED, a primeira obra que a gente pegou inacabada e nós terminamos foi lá. Primeiro posto de saúde a ser reformado e transformado numa mini-UPA foi em Souzalândia. Só para você ter uma ideia sobre a questão da saúde em Souzalândia, quando a gente assumiu,
Souzalândia tinha um posto que era a extensão de um posto de Barro Alto do Extrema e só tinha um médico. Nós reestruturamos o posto de Souzalândia devido a ser um distrito um pouco maior e com muitas pessoas. Hoje nós temos 5 médicos em Souzalândia. Hoje nós temos dentista, enfermeira, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo. Então, os remédios, alguns medicamentos venosos que tinha que deslocar para Barro Alto, hoje já faz em Souzalândia. Colocamos toda a estrutura. Ou seja, eu costumo dizer assim, lá nós fizemos em Souzalândia uma mini UPA, né? Então, como eu estava dizendo, todas as nossas ações primeiras foram feitas no distrito de Souzalândia. Mas hoje a gente já vê Souzalândia 100% asfaltada. A zona rural, toda cascalhada, as pontes estão arrumadas. Pontes que tinha 12 anos que não eram feitas, hoje estão prontas. E agora, os próximos passos para Souzalândia. Uma feira coberta, que lá tem uma feira às sexta-feiras, onde o pessoal começa a vender seus produtos, está tendo bastante movimento, a gente vai dar uma atenção para isso lá, né? A moradia em Souzalândia também tem que acontecer. Nós já temos terreno lá adquirido, vamos adquirir mais um alqueire para lá. A construção da sala de velório e do cemitério já está acontecendo, já foi licitada, assinou a ordem de serviço, já está acontecendo, né? O salão de festa de Souzalândia também já está acontecendo. E, como sou professor, não poderia deixar De olhar pela educação. focar pela educação. Porque, na minha gestão, a educação de Barro Alto, ela tornou-se referência a nível de Estado e de Brasil. Entre os municípios mineradores do Brasil, por 2 anos consecutivos, 2022 e 2023, nós fomos o segundo colocado. No PVE, a nossa secretária recebeu a premiação a nível de Brasil. No projeto Alfa Mais, alfabetização na idade certa, promovido pelo governo do estado de Goiás, 3 escolas do nosso município receberam a premiação de R$ 80 mil e subsidia outras escolas de outros municípios que não tiveram o mesmo desempenho. Então, a escola Rodrigo de Souzalândia, a escola Manuel Messias em Barro Alto e a escola Maria Siqueira. E diga-se de passagem, a escola Manuel Messias hoje tornou-se a primeira escola de tempo integral do município de Barro Alto, que é o nosso sonho. Mas eu não poderia deixar Souzalândia sem ter essa atenção. Então, na escola Rodrigo, nós temos que reconstruir a escola com pelo menos 5 salas de aulas, né? A valorização dos profissionais a gente já fez ela no todo, né? Então, assim, Souzalândia terá uma atenção especial do governo de Barro Alto, assim como teve na primeira gestão, terá também na segunda gestão. Não só Souzalândia, como Barro Alto, como Santo Antônio da Laguna, né? A gente tem sempre o governo de Barro Alto, quando a gente assumiu, o pessoal falava assim, lá em Souzalândia, bairro Galdina, toda eleição eles asfaltam o bairro Galdina. Aí nós chegamos lá e disse, não, no primeiro ano eu não sei se eu dou conta de asfaltar, mas no segundo eu faço. Asfaltamos. O primeiro asfalto de grande porte da minha gestão foi lá, né? Então, assim, a gente ouvia muitas pessoas relatar algumas situações que eles passavam. Moradores do Galdina falavam assim, olha, a gente mora aqui há mais de 10 anos no barro e na poeira. Para a gente ir para a igreja, para os meninos ir para a escola, tem que pôr uma sacolinha de plástico no pé para chegar lá embaixo. Ou então, ali, com calçado, chegar lá, lavar os pés para acabar de chegar lá embaixo. Era complicado Era mesmo, hein? bastante complicado. E aquilo me cortou o coração. Então, eu arrumei as coisas todas lá em Souzalândia. Dessa forma, eu sempre falo, o distrito de Souzalândia, eu ouvi muito em 2020. Aqui em Souzalândia já é lembrado só na época de eleição. Passou as eleições, a gente fica esquecido. Eu fui e mostrei o contrário. Tanto é que as ações do governo de Barro Alto, ele se estendeu de norte a sul, de leste a oeste. Na zona rural, nos distritos, na cidade. Nós temos o maior programa
de incentivo à agricultura familiar de todos os municípios do Vale do São Patrício, e olhe lá que é do estado de Goiás. A Edília Silva, ela tá te dando um bom dia, né? E tá te desejando, parabenizando aí pela sua vitória. E ela deixou aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu me encontro aqui a pergunta que ela deixou aqui para o senhor responder, para que você possa responder. Ela está falando aqui sobre pedimos urgentemente um local adequado para que os nossos jovens possam praticar manobras de bike, ou seja, bicicleta, em Souzalândia. Dá para fazer? Já Dá. tem isso em mente para fazer? Tem sim, dá para fazer. Aliás, assim, a gente até comentou um pouco sobre esporte, né? O esporte sempre foi um dos fortes das marcas desse governo, né? A gente tem um programa lá chamado Bom de Bola, Bom de Nota, que é atrelado à educação e esporte, e a gente está aumentando aí o leque dos nossos atendimentos. Inicialmente a gente atendia futebol de campo, futsal masculino e feminino, vôlei masculino e feminino. A ideia inicial era trabalhar de 50 a 70 jovens de 7 aos 20 anos. Hoje nós estamos com 400. Então já é um número bastante significativo para o nosso município. E existem outros esportes que a gente vai estar abrindo o leque. Um deles, essa questão do pessoal das bicicletas, que querem praticar, e o pessoal do grau, das motos. Para eles tirarem essas motos da rua, deixar de fazer manobra arriscada na rua e ter um espaço para eles estar tendo essa prática aí. Porque na rua é perigoso. Lá no espaço adequado também é perigoso, mas porém É menos só perigoso. eles, É né? só eles lá, né? Então, dessa forma, nós vamos ter um olhar voltado e principalmente agora eu falo o seguinte: será mais fácil de fazer isso? Sim. Por quê? Porque aquela cidade que estava sem estrutura, que estava arrebentada, que não tinha uma máquina, que não tinha um equipamento, hoje ela já tem essa estrutura. A cidade que, como eu disse, tinha bairros sem asfalto, Souzalândia está 100% asfaltado. Santo Antônio da Laguna também está 100% asfaltado. Barro Alto já está quase 100% asfaltado. Eu falei aqui do projeto de moradia, que a gente vai intensificar, que nós temos 656 lá, está todo asfaltado. Está asfaltado, tem a rede de água instalada, já os postos de energia colocados, galeria de água pluvial nele todo. Né? Então, a galeria, diga-se de passagem, é uma obra que prefeito nenhum gosta de fazer, né? Porque E fica dentro do ninguém chão, vê, né? ninguém vê, né? Então a gente fez tudo. Então, assim, A gente só lembra quando aqui em Goianésia, não sei lá em Barro Alto, mas aqui em Goianésia, por exemplo, essa rede de esgoto, a gente lembra muito desses governantes, porque entope demais. Às vezes é, aqueles caninhos de 100 e aí acaba entupindo. Aqui na rua da sede aqui mesmo, tem uns dois entupidos e esgoto vazando para a rua fora. Mas de fato é uma obra que nenhum executivo gosta de fazer, mas é necessário. é necessário e melhora a questão até de saúde, de limpeza, de manutenção dos asfaltos. Então, assim, como eu estava falando, toda essa estrutura foi montada. Hoje está pronta. Então, assim, só teremos que fazer asfalto se surgir um novo bairro. Se não surgir, não teremos. Com isso, a gente está falando do quê? Que vai haver espaço para investir em outras áreas que às vezes a gente deixou de atender, como o caso, por exemplo, aí do pessoal das motos, das bicicletas, enfim, nós vamos ter espaço tanto de tempo quanto espaço financeiro. Porque fazer asfalto e fazer a infraestrutura de uma cidade, locais onde fizeram um bairro sem planejamento, não é simples, é caro. E nós tivemos que fazer isso na cidade toda e estamos deixando agora, encerrando o mandato com isso 100% pronto e que com certeza, não tenha dúvida que haverá espaço para a gente investir em moradia, porque hoje a gente entende o seguinte, não adianta você entregar o lote para a pessoa. Existem pessoas que você tem que entregar o lote, ele vai ficar feliz, mas ele não tem condições de construir. Então você tem que dar o pontapé para ele. Você tem que tirar ele do aluguel caro. Como é que que eu estou falando? Estou falando o seguinte, que lá em Barro Alto, a pessoa gasta a metade do orçamento dele com água, luz, aluguel
e internet. E nós precisamos recuperar isso. E como é que você vai recuperar isso aí? Fazendo as moradias necessárias, entregando o loteamento e entregando um kit de material de construção para as pessoas começarem a ter seu cantinho para ter onde morar. Ô, professor Álvaro, e como que você vê essa questão da juventude? Porque você falou essa questão do esporte, mas tem alguma outra questão que pode estar melhorando para a juventude? Porque a juventude hoje passa muito tempo ocioso, né? Só no celular e tal. Sim. Olha, nós já vemos preocupado com isso há muitos anos, né? Desde a época de professor. Isso é próprio de professor. Por quê? Porque você trabalha com jovens adolescentes e você acaba entendendo toda a estrutura que eles precisam ter. Então, assim, lá em Barro Alto, nós criamos o programa Jovem Aprendiz. Não tinha. Qual é o objetivo? Inseri-los no mercado de trabalho. Aqueles jovens que estudavam na parte da tarde ou na parte da manhã, ele teria um espaço ali para ficar ocioso. A gente já conseguiu implantar isso aí. Qual é o nosso projeto com esse? Aprimorar esse projeto inicial, corrigindo os defeitos, as falhas que houve, para que nós possamos eh, fazer isso com aperfeiçoamento. E aperfeiçoar como? Não adianta você colocar o jovem se ele se não se destacar para que uma empresa veja ele e puxe ele para o local de trabalho. É preciso você oferecer cursos profissionalizantes, oferecer treinamento para esse pessoal, para eles estarem cada vez mais preparados. Mas nós fazemos esse grande trabalho em Barro Alto com os jovens desde as crianças. Eu nunca vi uma campanha com participação de crianças, jovens e adolescentes como essa agora. Eles estão sendo inseridos, eles estão se sentindo valorizados e então, consequentemente, estão se preparando para isso. Porque Barro Alto hoje já tem 8 alqueires de terra para a estruturação de um distrito agroindustrial. Então, você tem que preparar a sociedade de Barro Alto para empreender e também para ser pessoas que vão trabalhar nesse espaço. Não adianta você ter uma O mega emprego e não tem estrutura mão de e obra, não ter né? a mão de obra preparada. A mão de obra comum, às vezes, você pode ter, mas você precisa ter a mão de obra qualificada, que é aquela mão de obra que vai atender as demandas. Porque não adianta, por exemplo, assim, eu vejo muita reclamação de pessoas, eu queria trabalhar na empresa, mas você fez os cursos, você está preparado? Porque se você não tiver, vem alguém de fora e toma o seu lugar. Então você tem que estar preparado para isso. E essa questão que você está falando aí do jovem, a gente já vem trabalhando isso. Olha, a escola de tempo integral é um ponto que a gente tira crianças da vulnerabilidade, da ociosidade. O projeto Bom de Bola e Bom de Escola. A gente oferece em turnos, contra turnos diferentes, de manhã ou à tarde. Né? O aluno que estuda à tarde, de manhã, ele está praticando esporte. O que está estudando de manhã à tarde, ele está praticando esporte. Só que ele é que paga. Qual é o pagamento que ele faz? Sendo bom aluno, tendo boas notas. Então ele vai estar crescendo, estar desenvolvendo. Com isso, nós estamos trabalhando alguns quesitos um pouco esquecidos, como responsabilidade, compromisso, a família. Até a família a gente trabalha nisso, porque quando você promove um evento, tem 10 filhos jogando e tem 20, 30, 40 pais do lado de fora correndo atrás das crianças. Então, assim, o governo de Barro Alto é muito sensível em preparar a geração do futuro, tanto em qualquer setor, até na própria política, nós estamos preparando novos nomes para serem futuros gestores de Barro Alto. Aqui nós temos aqui pelo Instagram a Nadab Carvalho, prefeito que provou a verdade nas urnas. Foi mais ou menos isso? Esse é o sentimento, professor Álvaro? Olha, eu vejo isso como
verdadeiro, né? Eu vejo isso como verdadeiro porque desde o começo da campanha, as pesquisas que nós fizemos mostravam que a gente, em todas elas, a gente estaria entre 58% e 62% dos votos de Barro Alto. E em momento algum, isso baixou disso aí. Significa que o cidadão barroaltense provou nas urnas que a satisfação que ele teve com o governo que eles tinham. Então, eu vejo isso da forma da resposta da sociedade por acreditar que Barro Alto tem jeito. Eu costumava falar o seguinte, ó, quando quer fazer, faz, jeito de fazer, tem. Né? E a sociedade mostrou, então, de uma forma bem significativa, que ela precisava dar uma resposta para um governo que veio atender às necessidades que eles esperavam há tantos e tantos anos. Muito bem, aqui também as pessoas te parabenizando aqui, várias outras pessoas te parabenizando pela vitória. Dinamar Silva dizendo parabéns pela grande vitória, professor Álvaro. Continua olhando para o nosso município com o mesmo olhar dos últimos 4 anos, esses 4 anos, né, que está se passando agora. É o que a população de Barro Alto pode esperar é isso. Fazer igual ou melhor. Olha, eu sou um sonhador. Você deve ter percebido que eu sou um cara que, além de ser filho de Barro Alto, nascido em Barro Alto, que eu tenho um amor enorme pela cidade de Barro Alto, eu sou um sonhador. Eu quero pedir a Deus que me dê forças e coragem para fazer o mesmo trabalho, mas hoje eu sonho com um trabalho melhor do que o feito na gestão que hora vai se encerrar. Por que que eu vejo isso? Como eu disse, a infraestrutura da cidade está pronta. A gente preparou a cidade. Nós temos uma ótima educação, nós temos uma ótima segurança, a saúde está toda estruturada, todos os postos reformados, hospital reformado. Pra você tem ideia, Barro Alto tem 26 metros, 17 especialidades. Hoje sai gente daqui de Goianésia, vai tratar em Barro Alto, viu? Barro Alto atende. Santa Rita do Novo Destino Não atende. fale isso não, que o seu povo de Goiânia vai ficar com ciúme, hein? Eu quero que eles acordem e façam deles. Santa Rita, Vila Propícia, região de Assunção de Goiás, Dois Irmãos e Retiro dos Mendé, tudo a Barro Alto atende. Cirurgias de baixa e média complexidade, Barro Alto faz. Nós temos o melhor raio-x digital de um hospital público da região e até a nossa mesa cirúrgica hoje é elétrica. Então, o nosso hospital, se você entrar lá, você vai pensar que você está entrando no hospital de nível particular. A gente reformou ali todo, está terminando a reforma. Não está terminada, mas a gente fez um grande trabalho no Hospital Municipal de Barro Alto. Então, assim, Barro Alto hoje está estruturado, né, com uma boa educação, com uma boa saúde, com uma boa segurança, com a infraestrutura resolvida. Para você ter uma ideia, assim, só para conhecimento, na zona rural nós já fizemos 10 pontes de concreto padrão DENIT. Não é essas pontes assim meia boca, não. É ponte para 50 até 100 anos de duração. Porque até antes da minha chegada no governo, eles faziam uma ponte cedo e ela caía de tarde. E agora as que nós fizemos, a gente garante o trabalho executado. Porque ela tem escola, foi bem feita, né? Então, essa estrutura está pronta. Com isso, com essa estrutura pronta, existe um pouco de ponto que a gente tem que fazer, porque eu fiz 10 nesse mandato. Se eles, durante 20 anos, se eles tivessem feito uma por ano, teria feito 20 pontos. Então, o município do Barro está praticamente resolvido. Não está porque não tiveram competência. Então, o que que a gente vai falar para a população? Já fizemos a infraestrutura. Preparamos a cidade para alavancar, para crescer. Daí, eu quero dizer aí para a pessoa que disse que, como gestor, eu pretendo fazer um trabalho melhor do que o que foi feito. Eu tenho essa esperança, eu sonho com isso, a não ser que mude o cenário econômico e mude alguma coisa para que isso não aconteça. Mas se continuar da forma que está, eu não tenho dúvida que eu preparei Barro Alto para fazer uma boa gestão. O Tiãozinho Valério te parabenizando aí também pela vitória. E o Anselmo Magrão deixou um questionamento para o senhor sobre
a questão, projetos que você possa vir a ter para a situação de Barro Alto após a mineração acabar. Que tem toda essa conversa aí de mineração acabar, Sim, essa questão da Anglo-América ser vendida. Como é que está esse pensamento aí? Ó, a pergunta do Anselmo Magrão. sim. Olha, esse pensamento a gente tem ele não agora para o próximo mandato, a gente tem ele lá do começo. Mesmo antes de entrar na prefeitura, a gente já se preocupava com a preparação de Barro Alto para o pós-minério. O que é isso que a gente falava e fala e continua falando? O minério, a gente sabe que ele é finito. Um dia ele vai acabar. E Barro Alto, nas gestões anteriores, se tornou dependente do recurso da mineração. E o nosso objetivo é tornar o Barro Alto independente para caminhar com as próprias pernas. Quer dizer, ele pode ter outros recursos que, juntados com a mineração, o dia que a mineração faltar, ela vai conseguir sobreviver. Para isso, ela precisa ter um comércio forte. Para isso, ela precisa ter empresas. Aí a pergunta do Anselmo. Anselmo. Nós já temos estruturado uma área com 8 alqueires, que já está no nome do município, que foi transferida para a CODEG, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, para fazer a infraestrutura, para a gente ter os lotes, para colocar as empresas de Barro Alto que querem crescer e atrair outras empresas, porque Barro Alto tem uma posição geográfica melhor até mesmo que o Goianésia. Ela é próximo de Brasília, próximo de Goiânia e próximo da BR-153, no Porto Seco de Uruaçu. Então ela tem uma localização geográfica danada. E a gente colocou esse distrito, essa área, ao lado da BR-080, bem próximo para isso. Então esse trabalho já está sendo desenvolvido. Estamos aguardando. Ontem eu estive em Goiânia, na Goinfra, com Pedro Salles, cobrando o posicionamento da infraestrutura desse distrito. Mesmo que não seja no todo, mas pelo menos em parte, para começar a colocar as empresas. Outra parte é que nós precisamos atrair pessoas para Barro Alto, para que as pessoas possam vir à cidade crescer e desenvolver. Aí, como você vai atrair isso? Hoje a gente sabe que de 100 pessoas que trabalham na mineração em Barro Alto, apenas 20 ficam em Barro Alto. Então você tem que oferecer o quê? Moradia. Você tem que ter um atrativo para que as pessoas voltem para lá. Que você tenha uma boa educação, que você tenha uma boa segurança, que você tenha uma boa saúde, uma boa infraestrutura, para o pessoal falar assim, essa cidade é a cidade que eu quero morar, que eu quero criar meus filhos. E com a vinda de mais pessoas, o comércio vai se tornar forte. E o comércio se tornando forte, consequentemente, o nosso dinheiro que hoje não circula dentro de Barro Alto, passa a circular em Barro Alto. E você vai ter mais fontes de renda, o ICMS vai aumentar e, consequentemente, você vai estar preparando a cidade com o distrito industrial, com mais pessoas na cidade, com um comércio forte e, acima de tudo, lembrar que Barro Alto já foi um grande produtor de grãos. E o governo de Barro Alto já vem trabalhando desde 2021 com incentivo à agricultura familiar. Ou seja, hoje nós temos um grande projeto de incentivo à agricultura familiar, que é incentivar as pessoas a produzir baseado em quê? Se você for no sul, você vai encontrar que um camarada com 10 alqueires de terra, ele tem uma vida excelente, ele tem um ótimo carro, uma boa casa, ele tem todos os implementos e vive muito bem. E o nosso produtor aqui no estado de Goiás, nessa região nossa de Goianésia, para lá, o pequeno produtor, com 5 alqueires, 6 alqueires, ele está passando dificuldade para sobreviver. Então, o que que a gente fez? Preparamos uma frota de tratores, a gente ara as terras, leva adubo, calcário, semente, incentiva ele a produzir, aumentar a quantidade de grãos. E temos conseguido os números significativos, porque se você conseguir aumentar a produção do agro, seja ele no leite, seja ele na apicultura, seja ele no qualquer um outro plantio que ele queira, produção de milho, produção de grãos de forma geral, ele vai conseguir
sobreviver. Então, você está preparando o Barro Alto para o pós-minério. Você vai ter uma grande produção, né? Barro Alto já teve épocas aí que você chegava, os galpões estavam lotados, não tinha nem onde colocar os grãos. E hoje eles estão todos vazios. E a gente está recuperando isso. Laguna, por exemplo, nós temos uma associação que nesse ano a produção de milho chegou a 5.500 sacas, né? Só de milho, 42 famílias. Então é esse trabalho que está sendo feito. Então, respondendo a pergunta aí, basicamente nós temos a preparação para a parte tecnológica, que é as indústrias no nosso município, a infraestrutura da cidade com a atração de pessoas e a preparação do pessoal da zona rural para aumentar aí, gerar emprego e renda e, consequentemente, termos um comércio forte e o dinheiro tem que circular em Barro Alto. Esse aí é um grande desafio que a gente tem. O nosso dinheiro tem que circular no nosso município. O Arthur Jesus também te parabenizando pela sua vitória. Deixa eu ver se tem mais recadinho aqui do nosso Instagram. O Nego Drama dizendo: este é meu prefeito. Rosalina: este sim veio para revolucionar Barro Alto. Parabéns, prefeito Álvaro. Também Ismair Rodrigues, prefeito arrojado. O André que também te parabenizando. Aparecido Barros também te parabenizando. Doreli Rocha também te parabenizando. Parabéns, meu prefeito. E o André dizendo: continue fazendo o melhor, prefeitão. Tamo junto. Cícero: parabéns, prefeito Álvaro, pela vitória. Igual a honra de ir em todo lugar em caminhada de comício junto, né? Eu tava dizendo que foi uma honra, né? Uhum. Cícero Alves também. É, Aqui pelo Instagram tem uma hora que é difícil você adivinhar qual que é o nome. Edivaldo: bom dia, prefeito Álvaro, esse prefeito trabalhador, ele merece mais 4 anos de mandato. Parabéns, prefeito, estamos juntos. Também aqui a Mara dizendo: parabéns, prefeito, pelo trabalho e transparência. E também a Maria Helena te perguntando se você, na área de educação, se você pretende abrir alguma faculdade em Barro Alto, para que os alunos parem de vir para Goianésia e fiquem lá em Barro Alto. Olha, aí é a área que a gente atua, né? Eu tenho esse sonho, sim. Só que eu já tentei lá com a área, até com a própria Anglo América, para instalar para a gente fazer alguma parceria com alguma faculdade. E não foi possível porque o número de alunos que a gente transporta não é o suficiente para manter a entidade no nosso município. Mas a gente quer pegar o exemplo de outras cidades e fazer da nossa cidade, porque tem cidade no Brasil que se desenvolveu em torno da educação. Eu me recordo muito bem da cidade de Viçosa, em Minas Gerais. Criou-se um grande polo educacional lá naquela cidade e a cidade cresceu em torno do polo educacional. E a gente pretende, sim, alavancar, atrair mais pessoas para Barro Alto, com pessoas que têm a disposição para estar se preparando e a gente conseguir, sim, levar os custos necessários de acordo com a demanda da região, né? Para que a gente possa atender, sim, as necessidades do Barro Altense. Hoje, Barro Alto está transportando para Goianésia e para Uruaçu as pessoas se prepararem A nível superior. a nível superior. Professor Álvaro, a gente agradece a sua participação aqui na TV Meganésia. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, ainda tem muitas mensagens aqui e o nosso tempo, infelizmente, vai acabando, né? Ainda tem aqui o Pires falando também, sobre a continuação do seu trabalho. Aqui sobre a questão do asfaltamento também, o professor Al já respondeu sobre essa questão do asfaltamento, tanto dos distritos, tanto em Barro Alto, né?
E Maria Aparecida, quero agradecer primeiro a Deus e dizer que estou muito feliz pela vitória do Álvaro. Parabéns. E, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Meganés. Eu quero deixar o espaço aí, nesse momento, para o senhor agradecer aí a população de Barro Alto, né, por essa votação expressiva que eles tiveram no último domingo. Bom, eu quero agradecer vocês aqui da TV Meganese por abrir o espaço aqui para a gente falar um pouco sobre Barro Alto, né? E, ao mesmo tempo, através desse canal de comunicação, agradecer aos 5.042 eleitores barroaltenses que permitiu que a gente pudesse dar sequência a esse trabalho. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que, como você bem disse aí nas mensagens, foi às caminhadas, foi na passeata, participou do comício, fez parte integrante por acreditar no governo de Barro Alto, por acreditar em dias melhores. O nosso muito obrigado, obrigado a vocês, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, então falamos com o prefeito Álvaro Machado, reeleito na cidade de Barro Alto com 58% dos votos, né? A gente vai ficando por aqui, você fica agora com a continuação da nossa programação normal aqui da TV Meganese. Um abraço a todos e até lá.